Fala aí, galera, aqui é o André e hoje eu vou trazer para vocês o primeiro capítulo de Five Nights at Freddy's. Mas não, eu não vou ler ele, eu fiz um resumo, né? E agora eu vou passar ele para vocês. Esse primeiro capítulo tem mais introdução das coisas que aconteceu. Então vamos lá. Charlie, que é a protagonista do livro, né? Está escondida, ajoelhada atrás de uma pilha de fliperamas e olha para ele. Ainda não sabe quem é ele, né? Ele vai caminhando pela sala na direção dela e vai tirando os fliperamas do caminho um por um, batendo neles. Então com um tapa ele taca eles longe, né? Aqueles fliperamas pesadão. E Charlie está muito assustada e sabe que o único jeito de fugir dele é justamente passando por ele. Ele emite sons de metais e engrenagens, então a gente pode dizer que ele é um robô, né? Quando esse robô finalmente tira o último fliperama do caminho que escondia Charlie, ela viu um gancho descendo na direção dela. Então isso deve ser o Foxy, né? Depois de um tempo diferente, mostra a Charlie, mostra o livro, né? Dirigindo e chegando na cidade de Hurricane, no estado de Utah. Lá nos Estados Unidos, que é a cidade onde ela passou toda a infância dela até se mudar, quando ela tinha 7 anos de idade. E isso foi há 10 anos atrás, ou seja, agora ela tem 17 anos. Lá nos Estados Unidos, pode dirigir com 16, por isso ela está dirigindo. Enfim, ela vai chegar lá nessa cidade de Hurricane, vai se contar seus amigos que ela não via, que ela nunca mais tinha visto desde que ela saiu da cidade. E os nomes de seus amigos são Marla, Jessica, Lamar, Carlton e John. Havia um outro amigo chamado Michael, 10 anos atrás. Michael, né? Calma aí. 10 anos atrás, tinha outro amigo chamado Michael na turma. E ele morreu na época quando Charlie ainda morava por lá. Quando era criança, ele morreu em um episódio trágico, que não se sabe qual foi. E que pelo jeito pode ter sido isso que motivou Charlie a deixar a cidade. Os amigos vão todos se reunir ao pedido dos pais de Michael, o garoto que morreu, que em consideração aos 10 anos da morte do filho, eles estão montando uma bolsa de estudos no nome dele e queriam que todos os seus amigos estivessem lá para prestigiar o momento. O Michael morreu em julho de 1985. Então, o ano atual que está se passando o livro, né, galera, é 1995. Apesar de a gente não saber o que aconteceu com o Michael, o corpo dele nunca foi encontrado. Peraí que eu me perdi. O corpo dele nunca foi encontrado. Charlie chegou um dia antes, porque naquela noite ela combinou com os amigos dela de se reencontrar em um restaurante. Um restaurante, não o Fred Fazbear's. Ela acabou chegando cedo demais para encontrar os amigos dela, ainda de dia. Então ela precisava passar o tempo. Então ela decidiu ir até a casa velha dela, a antiga casa dela que ela morava 10 anos atrás, com seu pai e sua tia. A mãe dela havia desaparecido na última vez que Charlie esteve naquela casa. E a tia dela disse para ela fazer as malas dela muito rapidamente, só com o essencial, porque dava a entender que eles estavam saindo dali, né? De forma urgente. Então a Charlie chega lá na antiga casa dela, tudo meio que caindo aos pedaços. Ela chega no velho quarto dela e lá, no andar de cima, que está bem desgastado, que tem até a parte do teto desabada, né? E lá ela encontra alguns dos brinquedos mecânicos que o pai dela tinha construído para ela quando ela era criança, né? O pai dela sabia construir coisas robóticas, então. Tinha um coelho mecânico roxo que agora estava cinza, por causa do efeito do tempo, que acenava para ela dizendo, "Eu te amo, Charlie", na voz do pai dela. Então a voz do pai dela estava gravada no robô. Ele era responsável por fazer ela se sentir segura o suficiente para dormir no escuro. E o nome desse boneco era Theodore. Tinham também 2 outros brinquedos feitos pelo pai dela de forma mecânica. O unicórnio Stanley
e a boneca Ela, que era quase do tamanho de uma criança normal. Todos esses brinquedos foram construídos pelo pai dela há 10 anos atrás. Ainda era dia e a luz do sol entrava na casa. Portanto, ela via claramente os brinquedos e seus rostos felizes, mesmo que tivessem extremamente deteriorados. O unicórnio, por exemplo, só tinha metade do rosto, mas a metade que tinha lá estava sorrindo para Charlie. O urso ainda conseguia falar um pouquinho, mesmo de forma falhada. E como ele falava na voz do pai da Charlie, ela ficou emocionada, ao ouvir a voz do pai mais uma vez. Talvez isso indique, galera, que o pai dela tenha morrido, alguma coisa tinha matado ele. Alguma coisa aconteceu. Ela desceu até a garagem onde o pai dela fazia seus brinquedos. E ela achou uma peça que parecia um tripé sem uma câmera. Mais de mim, não sei o que é isso não. Era a única coisa daquela garagem que ela não reconhecia, que parecia não estar lá naquela época. Mesmo assim, ela não deu importância, né? Tipo, tô nem aí. Contudo, ela lembrou de uma das criações do pai, que era um robô guardado num canto escuro daquela garagem. Quando ela era pequena, ela não conseguia ver direito o robô, porque a luz não batia no lugar que ele estava guardado. Mas ela sempre conseguia ver os olhos prateados brilhando. Então tá aí, galera? Ó, aqui, ó. The Silver Eyes significa olhos prateados em inglês. Aí vamos voltar ali. Cadê? Então tá aí, o título. Esse robô era a única criação do seu pai, Esse robô era a única criação do seu pai que lhe causava medo. Ou seja, a Charlie ia lá ver o pai, criar as coisas na garagem. Aí quando ela se dava conta, ela olhava e ela via o robô jogado no canto. Talvez grande, porque devia ser um robô grande. Cujos olhos brilhavam. E faziam ela sentir medo. Ela voltou até o carro e percebeu que deixou as chaves cair em algum lugar da casa. Ao voltar para pegá-las, era mais escuro. Noite, Já não era possível ver muito bem dentro da... Passar o livro. Livro. Caramba, vento. Não dava para ver direito dentro da casa. Quando ela chegou no antigo quarto dela e encontrou as chaves, ela viu novamente os 3 brinquedos dela, o Theodore, Stanley e a Ella. Mas agora, com falta de luz, eles pareciam assustadores. Ao invés de adoráveis, o unicórnio, por exemplo, que na luz estava sorrindo, agora parecia que apresentava um sorriso de caveira. Aqueles sorrisos que dão medo, sabe? Cadê? Agora, o unicórnio, por exemplo, que estava na falta de luz, agora parecia que apresentava um sorriso de caveira. Os olhos de Theodore pareciam totalmente vazios no escuro. Os brinquedos estavam assustadores no escuro. Ela correu até o carro e foi ao restaurante encontrar os amigos dela. Chegando no restaurante, ela encontrou Jessica Carlton, que era o único amigo deles, que continuava morando na cidade, e John, que era o garoto que Charlie era apaixonadinha quando criança. Eles sempre tinham um relacionamento muito bom, fazer coisa legal um pro outro. Aí eles começaram a conversar sobre a vida deles, como é que tá, o que estão fazendo. Em um determinado momento, o John pergunta pro Carlton sobre a Freddy Fazbear's Pizza, que é claramente o restaurante do Five Nights at Freddy, Como que ela tá? Como que tá o restaurante onde eles passaram a maior parte das suas infâncias, ele pergunta. Nesse momento, todos eles agem como se fosse um assunto proibido, como se aquilo tivesse causado alguma espécie de trauma neles. Pelo que eu acho aqui, os robôs ficaram do mal e mataram o garotinho lá e tal, então por isso eles estão com medo. Carlton responde que estão construindo algo por cima do restaurante, mas Carlton não responde que Carlton responde que estão construindo algo por cima do restaurante, mas não soube dizer o que era. Depois de um tempo, eles superam o trauma e começam a falar sobre os tempos bons que passaram no restaurante quando crianças.
E também, nessa conversa é revelado que Charlie, por exemplo, era filha do dono do Freddy Fazbear's Pizza, que tem os animatrônicos Fred, Chica, Bunny e Foxy, como todo mundo sabe. E, então, o pai dela era o dono da Freddy Fazbear's Pizza, do restaurante do FNAF 1. Depois de muitas lembranças e tal, em um determinado momento que Charlie estava lembrando os tempos bons que passou lá, menciona que Fred era da cor amarela. Todos olham para ela com uma cara estranha e corrigem dizendo que não. Na verdade, o Fred é marrom. Ela concorda. E ela concorda, diz, tem razão, ele era marrom. Mas lá na cabeça de Charlie, nos pensamentos dela, ela continua pensando muito ainda no assunto. Que em algum lugar da cabeça de Charlie, ela lembra vagamente, mas com uma certeza quase que absoluta, que o Freddy era amarelo, mesmo sabendo que ele era marrom. No fim do capítulo, John propõe que entre no local, né? E veja que está feita a construção do terreno do restaurante. E no final, eles relutam em ir lá, né? Diz, não quero, só que no final eles acabam topando, né? Então, galera, esse foi o vídeo do primeiro capítulo de Silver Eyes. Foi o vídeo mais trabalhado até agora. E depois, pode demorar um pouco, mas eu vou sim trazer o 2. E vou trazer todos os capítulos que tiverem. Ok? Então, falou, galera! É nóis!